Como que foi pintando o lance do Big Brother? Eu conheço alguém que queria se inscrever uma época. Eu me inscrevi, inclusive, no ano que ela participou. Olha, gente, então já quase que a gente se esbarrou lá. Eu tava no sabático, no ano seguinte. Porque eu estava assistindo o Big Brother, tava no sabático. Foi antes de você me ligar pra fazer o podcast, inclusive. E olha só, vim parar aqui no fogo. Mas você lembra? Você falou isso, Renato. Mas chega que eu vou resgatar esse vídeo de inscrição. Me inscrevi no 21. Não, me inscrevi no 21. O Boninho não viu. Não viu. Ah, ele não deve ter visto. Mas hoje eu acho bom. Hoje eu achei bom que... porque tá difícil. Eu me inscrevi em alguns. Eu me inscrevi quando era novinha. Eu me inscrevi com 18 e 19 anos. Eu faço 18 anos, quero ir pro Big Brother. Aí eu fiz com 18 e 19. Aí eu morei fora um tempo, ainda não tentei. Aí quando eu voltei, eu me inscrevi de novo com 22 e 23, se eu não me engano. Aí deixei quieto. Eu falei, agora eu tô ficando mais velha, eu não vou dar audiência pro programa, vamos me esquecer lá. Só que aí aconteceu a pandemia e eu tava meio que assim, e agora? Que eu tive que sair da empresa onde eu tava, tive que sair da Heineken, o outro cargo lá, não sei se vai dar certo fora do país, porque fechou as fronteiras. Eu falei, quer saber? Vou tentar de novo, vai que... Não é que deu certo? Tá vendo? Olha aí, ó. Que louco. Então, eu tinha me inscrito a última vez com 23 anos. Aí eu fui me inscrever agora com 29, que eu tinha. Teve aquela audição que vai uma galera, tudo. Aí você vai fazendo todo um processo seletivo, que dura aí uns 5 meses de processo seletivo, assim, de entrevistas. Até que aceita e você tem que ir pro isolamento também. Exatamente. Né? Aí você cai naquele negócio, aquele quarto ali, fica ali isolado. No meu caso, foram 10 dias que eu fiquei dentro de um quarto de hotel. Não dá pra levar um livro, nada, pelo menos? Eles deixam levar. Eu lembro que eram 2 livros que podia levar dentro do quarto de hotel. Inclusive, um desses livros foi que me ajudou muito no programa, que era um livro de linguagem corporal. E aí, eu quis levar um livro desse, porque eu achei que seria muito importante pro jogo, pro game ali. E realmente foi por um tempo, até você não conseguir controlar mais as emoções. Mas até quando você consegue ser um pouco mais frio, que você ainda não tem uma relação ainda íntima com as pessoas, você consegue ler bem elas. Você não tem a intimidade. Então é fácil você ler quando você não tem intimidade com alguém, né? Agora, quando vira seu amigo, quando vira uma coisa, você já começa, passa despercebido algumas coisas. Mas eu lembro que me ajudou muito isso no início do jogo. Nossa, bastante. Fantástico. Quando você tá nesse isolamento, imagina, você tem uma carreira antes, né? Você lidava com estratégia. Você bolou uma estratégia pessoal? Fala assim, eu tô aqui no isolamento, eu vou entrar nessa casa, vou tentar fazer isso. A gente sempre tenta bolar, O que você pensou? É impossível. Quem não fez um processo seletivo de multinacional, Lógico, mais ainda, pensar assim, nossa, vai ser uma dinâmica. Pensa que é uma dinâmica. Como é que eu me comporto lá dentro? Como é que vai ser? O que eu vou fazer se eu for um líder, se eu não for? Pra não ser planta ou pra não ser cancelado. Você fica pensando em tudo que você pode fazer dentro de um programa como esse. Claro que somos seres humanos, chega lá dentro, sai tudo do controle. Mas o que eu falei, no início você consegue planejar algumas coisas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu quis foi levar o livro de linguagem corporal pra dentro do confinamento, porque eu imaginava que você aprender as posições de mão, de olhar, de corpo, essas coisas assim, me ajudaria bastante a entender quem poderia ser um vilão, por exemplo, no jogo. Ou quem tá sendo falso comigo de alguma forma. Legal. Então, isso, era uma coisa que pra mim faria muita diferença se eu olhasse um livro como esse. E eu acho que, assim, estratégia é fundamental em qualquer área da sua vida. Seja num reality show como foi o Big Brother, ou seja numa carreira profissional, como você falou aí. Você vai entrar numa multinacional, você tem que bolar estratégias para você poder entrar naquele cargo que você deseja atingir, ou na sua carreira profissional como autônomo, seja como for. E dentro do programa, eu pensava, bom, o que eu vou fazer para poder, de fato, chegar lá e tentar chegar o mais longe possível dentro de um jogo? Você pensa algumas coisas, por exemplo, um plano meu era na primeira semana ficar mais quieta pra não chamar tanta atenção, pra não ir para um paredão. Não adiantou nada, foi pro primeiro paredão. Você foi pro primeiro paredão, eu lembro. Não adiantou nada. Ou seja, a estratégia é uma coisa que a gente tenta pensar milhões de coisas, mas ela pode dar errado. Então, a estratégia ela pode dar errado. Mas dando errado ou não, o importante é você ter plano A, B, C, D. Porque se você deu alguma coisa errada aqui, cara, vai para um outro plano e vai tentando bolar a estratégia de uma outra maneira. Então, o meu plano era esse, de ficar mais quieta para não gerar nenhum conflito com alguém na casa na primeira semana e não ir pro paredão. Mas, catou que teve um Big Fone na primeira semana de programa, e aí a pessoa, pra não se indispor com algumas pessoas, preferiu colocar as pessoas que estavam mais quietas na primeira semana. E eu era uma dessas que estava mais quieta. E aí eu falei, putz, porque porque achou que às vezes, sei lá, que eu não ia brigar de volta, ou que eu não ia retrucar, sabe assim? Porque eu tava bem passiva na primeira semana. Quem que te indicou? Não lembro. Foi o João. João. Mas hoje em dia ele é meu amigo. Mas lá dentro eu fiquei brava, viu? Falei, caraca, mas assim, é uma coisa que faz parte do jogo, né? E aí a gente fica assim, cara, tanto que quando ele me indicou, eu falei,
falei, eu já imaginava que ele fosse me indicar tanto que ele era a minha opção de voto também. Porque ele também era uma pessoa que eu não era muito próxima no início do programa. A gente foi se aproximar depois, mais pra frente. Mas a gente tenta as estratégias todas. A gente tenta estratégia, tipo assim, eu vou ser, sabe, eu vou ser muito jogador e vou fazer muito isso ou muito aquilo. Cara, eu tentei segurar, por exemplo, eu tenho um temperamento muito forte. Eu tentei segurar o máximo que dava. Hoje em dia, eu olho os meus vídeos, eu falo, gente, eu sou doida. Como é que eu fazia aquilo? Tipo assim, ó. Gente, tem uns vídeos meus que eu ficava tão revoltada com algumas coisas que a gente vê dentro do programa de comportamento e tal. Cara, que eu falo gritando nos cortes, tipo, meu Deus. Tem até um que é muito engraçado, que virou um meme e tal, assim, que é eu até inclusive falando da Carol. E aí eu lembro que eu tava muito revoltada e eu falava assim, no rabo dela. Como é que eu falo isso, gente? No programa de TV. Eu nem sabia quem era a menina, se ela realmente o povo gostava ou não. Sabe, tipo assim, se era uma coisa... Você tava arriscando, né? Eu não sabia se era uma percepção minha ou se era uma percepção de outras pessoas. E a gente ficava naquela revolta de tipo, mas será que não é possível que o Brasil não tá vendo isso? Eu falei, gente, e se eu estivesse vendo errado, sabe? Se eu estivesse julgando errado? E aí, isso é umas coisas que antes de entrar no programa, eu achava que eu ia conseguir controlar o ímpeto de falar alguma coisa, sabe? De demonstrar algo. Quando chega lá, menino, o ser humano, a gente tem uma personalidade. Muda muito, né? Cara, a gente é ser humano. Se você vê alguma coisa que te incomoda ou não, você vai agir daquilo dali. Claro que eu acho que tem pessoas que conseguem, talvez, segurar mais um personagem dentro do programa. Mas é difícil. Ou segurar personagem. Eu acho que esses que seguram, cara... Nem ator consegue, né? Gente, nem ator consegue. Porque já entrou pessoas que eram atores ali e não consegue. É difícil, gente. É difícil. Você tinha consciência, ou às vezes esquecia, por exemplo, quando você é indicada para um paredão, é natural que o programa nessa semana te dê mais foco, né? Enfoque em você, tem as falas, você já sabia mais ou menos o que você ia falar, ou você ia bolando durante o programa, esquecia as coisas? Cara... A gente vai bolando muito durante o programa essas coisas. Porque uma coisa é como a gente tem a nossa vida aqui fora, né? A vida real. Então eu sei muito bem como é a Sara num ambiente de trabalho, com pessoas. Se eu tô aqui com vocês dois, se alguém fala uma coisa que eu não gosto, eu vou segurar, vou engolir, vou pra casa e tá ótimo. Aqui, no Critique, você pode criticar, por favor. Aqui vai falar. Mas assim, você consegue segurar aquela informação, vai pra casa, digere aquilo e tá ótimo. Lá não. Lá você vai ter que acordar com a pessoa, dormir com a pessoa, escovar os dentes lá da pessoa que falou uma coisa que você não gosta. Vai ter que dormir, dividir, tipo... Se arrumar. Comida, aquele negócio. Assim, é difícil, sabe? Tomar essas coisas. Banho junto. É literalmente. Então, é tomar banho, fazer uma filinha pra tomar banho. E aí, tudo ali dentro acaba que gera um desconforto, que aí o banho é a gás. Até chegar o negócio de gás lá pra esquentar a água, demora. Você fica um banho gelado nos primeiros minutos. Aí aquela coisa começa a te irritar, isso. E a pessoa tá aqui do teu lado esperando você ir logo, porque se a água acabar, você entra na xepa e não consegue comer direito. Aí é um caos, assim, que vai fazendo. Mas eu acho que você vai aprendendo ali dentro do jogo. Então, acho que são situações. Eu não sei como que é bolado as estratégias do programa, isso eu nunca tive acesso a isso. Mas eu acredito que muita coisa a gente fica ali dentro. Por exemplo, vou dar um exemplo. O ar-condicionado. O ar-condicionado, às vezes, está muito gelado, e aí você quer ficar mais quieto quando o ar-condicionado está mais gelado. Às vezes, o ar-condicionado está mais quente, você fica mais agitado. É a hora que todo mundo começa a se estressar e querer falar, e fala mais do que deve. Então, tipo, tem muita coisa aqui dentro do programa. Eles vão regulando. Muita cor, cara, as eles cores. colocam. Eu até brinco com todo mundo que todo ganhador de reality show, isso é uma coisa das coisas que até fui atrás do Big Brother pra poder ver, todo ganhador, ele tá no quarto mais calmo da casa, da decoração mais calma. Então, todo ano que tem as decorações dos quartos, você pode reparar, os quartos que tem uma cor muito mais... Isso é semiótica, né? Então, assim, todo quarto que tá mais com uma decoração um pouco mais... que chame atenção, que geralmente é o mais bonito. De lá de dentro, quem tá lá dentro, a gente acha o mais bonito. É o que chama atenção, é o que a gente quer ficar assim que a gente chega na casa. É a galera que mais briga, é de onde saem os vilões, de onde sai a galera que mais tá... que mexe com o psicológico, né? Então, acho que nesse caso do reality, ali dentro do Big Brother, a semiótica é uma das coisas que eles trabalham muito bem, assim. Isso tanto da temperatura quanto a decoração, como, sabe assim, o momento de fazer uma prova ou de fazer uma publicidade, tudo muito bem pensado. Cara, a equipe do Big Brother é muito inteligente. Você tinha uma leitura com propriedade, né? Você via todas as propagandas rolando lá dentro, a publicidade... Cara, eu lembro de falar isso lá dentro. Eu falava bem assim pra galera. Falava, gente, tá tendo publicidade até no jogo da discórdia.
deve estar bombando o programa lá fora. Porque não tinha, não é uma coisa comum ter propaganda dentro do jogo da discórdia, não é um dia que tem. E aí, quando começou a ter dentro do jogo da discórdia publicidade, era tipo assim, uma marca gigantesca patrocinando. Sagaz, Falei, gente, e não tinha no início do programa. Nas primeiras semanas, eram algumas publicidades já marcadas. Prova do líder, prova do anjo. Tinha alguns dias que tinha. De repente, a partir da quarta, quinta semana, começou a publicidade todos os dias. Mas com todo o barraco que rolou lá, você falou, você todos concluiu. Os dias. Aí eu olhava, eu falava aquilo, eu falava, cara, deve estar bombando lá fora esse programa, porque tem muita publicidade. Estão colocando publicidade onde nem caberia, sabe assim, ó. Estão dando carro de jogo da discórdia, tipo... Não faz sentido, sabe? Tipo assim, ó. A galera dando carro no jogo da discórdia, sabe? Não fazia sentido. E aí de lá a gente fica, cara, tá bombando. O programa de alguma forma tá atingindo muita gente. Só que você não consegue ler lá de dentro quem tá bem ou quem não tá tão bem no jogo. Isso é uma coisa que você não consegue lá de dentro entender. Você tinha seus aliados também. O Gil, aliados, né? Foi o grande aliado. Sim, era a minha duplinha dinâmica. Então a gente tinha os aliados, mas você não consegue ler as coisas. E foi como eu falei, você não consegue depois ler quem tá próximo de você quando você cria uma intimidade maior dentro de um programa desse, porque você vai sempre defender quem tá do teu lado. Então, assim, quando você virar... Porque lá dentro a gente vira irmão, né? Não é uma amizade. Você vira irmão e você quer defender... Cara, eu e o Gil, a gente defendia um outro. Falou mal de um, o outro já corria. Nossa, a gente caía matando. E às vezes a gente nem concordava um com o outro, mas a gente defendia, sabe assim? A irmandade defendia. Bate a bola, né? Mas é o jogo, né? E assim, e aí foi como eu falei, a estratégia a gente ainda tenta, mas não... lá dentro sai do controle. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Vem que eu te espero na próxima live, hein?